Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre Thor 5, exatamente, o filme de Thor 5 que está em desenvolvimento pela Marvel e dessa vez será sem o Taika Waititi. Vamos comentar sobre isso e também sobre essa volta do próprio Thor, né? Como deve ser esse filme de Thor 5 e também um projeto aí que a Marvel está preparando para Hércules, exatamente, né? Vamos começar falando justamente sobre este grande rumor vindo da nossa queridíssima fonte, que é o Daniel RPK, né? Vamos falar sobre Thor 5, galera. Esse filme que já está praticamente anunciado desde, Thor 4, desde que Thor, Amor e Trovão foi lançado pra gente, Thor 5 já está, né, sendo desenvolvido, mas o rumor do Daniel RPK dessa vez é um pouco além só do filme estar em desenvolvimento. Segundo o Daniel RPK, Thor 5 está sendo planejado para a próxima saga da Marvel. Ainda nessa saga do multiverso, a gente não deve ter Thor 5. Será para a próxima saga. E não terá a volta de Taika Waititi, galera, exatamente. Aqui a gente já começa com as grandes mudanças para o filme de Thor 5, né? Vamos lá. Essa primeira fase, né, essa questão de não participar da saga do multiverso já induz a gente a entender muitas coisas, principalmente de que o Thor do Chris Hemsworth não vai morrer nem em Vingadores Doomsday e nem em Vingadores Guerras Secretas. A gente tinha essa teoria e até essa preocupação mesmo do Thor do Chris Hemsworth não conseguir sobreviver ao filme de Doomsday e ao filme de Guerras Secretas, até porque o próprio ator tinha postado recentemente no seu canal do YouTube, né, um vídeo de agradecimento à Marvel por ele ser o Thor. E aí ficou meio estranho, a rapaziada ficou falando que ele não ia mais ser o Thor, que não sei o que ele ia deixar o papel porque ele ia morrer, né? Assim, mesmo se o Thor morresse, ainda poderia acontecer um Thor 5, seja com a volta da Jane Foster, ou também com a filha adotiva agora que o Thor tem, poderia ser alguma coisa relacionada a isso, mas nós temos que ver o Thor enfrentando o Hércules, e isso deve ser trazido pra gente em Thor 5, até porque já eu falo do Hércules, tá? Mas, continuando essa questão, né, de que sair em uma próxima saga, isso mostra pra gente, né, que a próxima saga da Marvel, a saga dos mutantes, não vai ser 100% focada em mutantes só, em X-Men. A gente deve ter ainda algum filme de Vingadores, a gente ainda deve ter alguma coisa relacionada a esse mundo fantástico, esse mundo mágico da Marvel, né? Ligado aos Vingadores, ligado ao Thor, ligado a Hulk, Capitão América, Wanda, Homem-Aranha, sabe? Isso ainda vai continuar. Porém, vai ser uma saga dos mutantes. Da mesma forma que, né, nessa saga do multiverso, nem todas as produções tiveram ligação com o multiverso. Nós tivemos a saga do Caminho das Bruxas, que foram produções completamente focadas só no Caminho das Bruxas dos quadrinhos da Marvel ali, que foi, né, WandaVision, Agatha e vai terminar em Vision Quest, né? Então nós tivemos bastante a saga sobrenatural da Marvel, que apareceu ali em Eternos, Cavaleiro da Lua, né? O próprio filme do Blade, que era pra sair esse ano, mas ainda tá adiado sem data, né? Então, isso mostra, né, que apesar da saga do multiverso ser a saga do multiverso e vai terminar com uma grande saga de multiverso, né, em Doomsday e Guerras Secretas, a gente teve outras produções que foram a parte do multiverso, né? Da mesma forma que deve ser na saga dos mutantes. A gente vai ter Thor 5, a gente deve ter mais filmes de Homem-Aranha, a gente deve ter algum filme dos Vingadores, a gente deve ter isso acontecendo na próxima saga dos mutantes. E, óbvio, pode até ter ligação com os mutantes? Pode, mas, né, isso não impede de a gente ainda ter outras sagas pequenas dentro da saga dos mutantes, né? Por isso, Thor 5 seria lançado na saga dos mutantes e na próxima saga da Marvel, né? Até porque não tem tempo pra Marvel lançar Thor 5 por agora, né? Não tem como fazer isso, né? Mas o que chama atenção é o filme não ter o Taika Waititi na direção. Isso aqui já era um rumor que a gente teorizava há bastante tempo, desde que Thor, Amor e Trovão foi lançado. E, cara, essa é uma coisa muito complicada, né? O filme do Thor, cara, tá aí um herói, não existe herói que mais sofreu com diretores no cinema do que Thor. Não existe, sabe? Thor 1 e Thor 2 são filmes bem medianos, sabe? Thor 1 é até legal, Thor 2 é bem mediano, sabe? Thor 3 é o melhor filme do Thor e é o filme é um filme bem caricato, na direção do Taika Waititi, com bastante piada, bastante brincadeira, mas não tira a importância do filme. Aí Thor, Amor e Trovão chega e caga tudo, né? É uma comédia horrível que nós tivemos pelo Taika Waititi, né? Então a gente tem essa questão. Thor
1 foi um diretor, Thor 2, se eu não me engano, já foi um outro diretor, não foi nem o mesmo. E aí chega Thor 3 e Thor 4 com o Taika Waititi. Um filme dá certo, porque ainda manteve seriedade em algumas coisas. O outro filme é uma piada pura que deu errado. Então, era meio óbvio que o Taika Waititi não iria retornar pra direção de Thor 5, né? E a gente ainda não tem um diretor, não tem nada relacionado a isso. O que eu acho que a Marvel poderia fazer, né? Como a Marvel está escolhendo diretores que já estão na Marvel, atualmente, para todas as produções, a Marvel está escolhendo diretores que já trabalharam na Marvel. Então, eu botaria, né, eu apostaria com um diretor do Quarteto Fantástico, o próprio Daniel Dest, né, que é o diretor de Shang-Chi, vai ser o diretor de Homem-Aranha 4, né, a gente pode ter esses diretores que já estão na Marvel dirigindo esse filme do Thor 5. Essas seriam apostas pra mim, né? E assim, com essa mudança de tirar o Taika Waititi, a gente tem uma coisa perfeita, que era o Thor voltar a ser respeitado como um grande deus nórdico. Cara, isso é absurdo. O que a gente teve em Thor, Amor e Trovão é absurdo. A gente teve um Thor bobalizado, sabe? Um Thor que, cara, é idiota. O cara sendo um deus nórdico, cara, ele não sabe de nada. É como se ele fosse um primata. Ele, na visão do Taika Waititi, um deus nórdico, quando chega na Terra, é um primata. Ele não sabe absolutamente nada. Sendo que ele literalmente aprendeu durante o ensino dos 7 reinos tudo sobre cada planeta, sobre cada reino, né? Então, é meio estranho o Taika Waititi fazer isso, né? De outro lado, a gente teve Thor 1 e Thor 2 sendo completamente focado nesse negócio, nessa mitologia nórdica muito séria, que também não ficou muito legal, sabe? O Thor tem que ter meio termo, e por isso que Thor Ragnarok foi um filmaço, por isso que Thor Ragnarok foi o único filme do Thor que deu realmente certo, sabe? Então, eu acredito que Thor 5 deve retornar essa pegada mais séria, deve retornar essa pegada mais nórdica, né? E a gente deve ter um Thor muito, muito mais respeitado dentro da Marvel, né? Não deixando de lado o humor e algumas piadas que dá essa leveza pros filmes, né? E como eu falei, Thor 5, cara, deve ser completamente voltado para essa questão contra o Hércules. E essa luta entre Thor e Hércules, a gente já teve várias vezes nos quadrinhos. E é uma luta que a gente quer ver. É uma luta que, cara, nos quadrinhos ela é séria. É uma luta muito boa. Eu imagino como que seria essa luta na mão do Taika Waititi. Seria absurdo. Seria igual o Thor lutando contra o Gore. Ou até pior, porque o Hércules é mais fraco que o Gore. Então a gente seria uma luta ainda pior do que a do Thor contra o Gore, entende? Então, eu acredito que essa mudança do Taika Waititi é perfeita, cara. Perfeita. É um bom diretor, é um diretor que fez muito bem Thor Ragnarok, mas, cara, não iria sustentar a porradaria do Thor contra o Hércules, não iria. Agora eu acredito que nós vamos ter em Thor 5 essa porradaria muito bem feita, e é o que eu falei. Ah, mas e se o Thor morrer em Doomsday ou Guerras Secretas? A gente ainda teria, né, a filha adotiva dele, que precisa retornar. A gente ainda poderia ter a volta da Jane Foster, que deve retornar, até porque ela não vai ficar a vida inteira em Valhalla, como a gente viu em Amor e Trovão, né? A gente sabe que, assim como nos quadrinhos, a Jane Foster também vai pra Valhalla, ela também volta depois. Então a gente pode ter essa volta da Jane Foster, mas o meu palpite é que, de fato, Thor 5 seja um filme completamente focado em Thor versus Hércules. Até porque a gente vai agora para o outro rumor, né? O outro rumor já diz o seguinte: um projeto do Hércules pode estar em desenvolvimento pela Marvel Studios. E que projeto é esse, cara? Vamos lá, é um especial pro Disney Plus? É uma série pro Disney Plus ou é um filme? Eu boto como um filme, galera. Não foi especificado nesse rumor, mas a gente sabe que o Hércules é um personagem muito importante nos quadrinhos da Marvel. É um personagem que já fez parte de diversas formações, principalmente dos Novos Vingadores, né? E a gente sabe que os Novos Vingadores já estão na Marvel atualmente. Essa equipe de Vingadores, né? E é justamente a equipe dos Novos Vingadores nos quadrinhos que é formada inicialmente ali pela Jane Foster, pelo Hércules, pelo Capitão América do Sam Wilson, né? Pelo próprio Homem-Aranha. Então, o Visão, né? É uma equipe que a gente tem, literalmente, todos os personagens atualmente na Marvel. A gente só precisa juntar todo mundo, né? A gente pensava que Doomsday seria o filme pra isso. Porém, eu acho muito difícil o Hércules aparecer em Doomsday, sabe? Infelizmente, é uma cena pós-crédito que vai ficar sendo enrolada até o lançamento de Thor 5. A não ser, né, que um filme do Hércules seja lançado antes de Thor 5. O que eu acho, cara, meio difícil. Seria maneiro? Seria, porque a gente poderia ver, né, a história do Hércules, a gente poderia ver como que ele se tornou ele, né, como que ele
é a história dele mesmo, o que a gente deve ter de qualquer forma, sabe? Nesse projeto do Hércules sendo lançado antes ou depois de Thor 5, sabe? E é uma coisa que eu quero muito, porque como eu falei, o Hércules é um personagem muito importante nos quadrinhos da Marvel, principalmente para os Vingadores, e é um personagem que trava lutas muito boas contra o Thor. Por isso que eu acredito que a gente deve ter esse projeto do Hércules como um filme, porque o Hércules é um personagem que tem que ser dada a sua devida importância. Hércules é um personagem que merece um filme. A sua história é muito grande para ser contada apenas em uma série do Disney Plus, sabe? É um personagem gigante, é um personagem muito bom e é um personagem que merece um filme. E seria muito legal a gente ver esse filme dele numa saga do multiverso, um filme dele até tendo referências ao multiverso mesmo, até porque ele é um deus, então ele é um semideus, né? Um semideus, então ele tem bastante vivência e experiência de vida. A gente poderia ver muitas coisas relacionadas até os mutantes aí dentro, né? Num filme dele. E um filme que, como eu falei, poderia sair até antes de Thor 5, pra gente ter um embasamento muito maior de quem é o Hércules, né? Pra aí sim a gente ver os dois caindo na porrada em Thor 5. Porém, né, no mais, é isso. Comenta o que vocês acham, se vocês acharam que é melhor um filme aí do Thor 5 sem o Taika Waititi, ou se vocês prefeririam ver ele de volta pra travar essa luta contra o Hércules. Comenta o que vocês acham sobre o projeto do Hércules, se é um filme, se é uma série, se é um especial. Comenta aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!